Você carrega uma medalha de São Bento, mas sente que algo não está funcionando como deveria? Que mesmo usando esse sacramental poderoso, as tentações persistem, os medos não se dissipam e a paz prometida parece distante? Se você está passando por isso, precisa saber que talvez esteja cometendo um dos 3 erros gravíssimos que anulam completamente a proteção espiritual deste símbolo sagrado. Erros que o próprio Padre Pio alertava em suas orientações espirituais e que hoje vou revelar para que você possa corrigir imediatamente e experimentar a verdadeira força desta devoção milenar. A medalha de São Bento não é apenas um objeto religioso qualquer. É um dos sacramentais mais antigos e poderosos da Igreja Católica, reconhecido oficialmente há mais de 1000 anos. Quando o grande santo de Núrcia viveu no século VI, já demonstrava um poder extraordinário sobre as forças das trevas através da cruz de Cristo. Suas orações e bênçãos libertavam pessoas das mais diversas opressões espirituais, e a medalha que leva seu nome carrega essa mesma força transformadora. Porém, como todos os sacramentais, ela não funciona de forma mágica ou automática. Sua eficácia depende inteiramente da nossa disposição interior e da forma como a utilizamos. Padre Pio, que viveu uma vida inteira de combate espiritual intenso e conhecia profundamente os mistérios da fé, sempre orientava seus filhos espirituais sobre o uso correto dos sacramentais. Ele sabia que muitos fiéis, por ignorância ou má orientação, transformavam objetos sagrados em amuletos supersticiosos, esvaziando completamente seu poder. Em suas cartas e ensinamentos, ele insistia que a verdadeira proteção não vem do objeto em si, mas da fé vivida concretamente, da vida sacramental ativa e do relacionamento autêntico com Jesus Cristo. Quando esses elementos essenciais estão ausentes, qualquer medalha, por mais abençoada que seja, torna-se apenas um pedaço de metal sem valor espiritual. O que vou compartilhar com você hoje são 3 erros específicos que Padre Pio identificava como os principais responsáveis pela ineficácia da medalha de São Bento. Erros que, infelizmente, são cometidos pela maioria dos devotos sem que percebam. Mas a boa notícia é que todos eles podem ser corrigidos de forma simples e imediata, restaurando não apenas a proteção espiritual, mas transformando sua vida de oração e sua relação com Deus. Prepare seu coração para uma revelação que pode mudar completamente sua experiência espiritual a partir de hoje mesmo. O primeiro erro devastador que anula completamente a proteção da medalha de São Bento é tratá-la como se fosse um amuleto mágico ou um talismã. Você já viu pessoas falando sobre ativar a medalha com rituais estranhos, misturá-la com práticas esotéricas ou usá-la como se fosse um objeto de sorte? Esse é exatamente o tipo de superstição que o Catecismo da Igreja Católica condena veementemente quando fala sobre atribuir a objetos sagrados uma eficácia automática, como se funcionassem por si mesmos. Padre Pio ficaria profundamente entristecido ao ver devotos sinceros caindo nessa armadilha, porque a superstição não apenas anula a graça, mas pode até mesmo abrir portas para influências espirituais negativas. A medalha de São Bento não é um escudo mágico que funciona independentemente da nossa fé e conversão. Ela é um sacramental, um sinal sagrado instituído pela Igreja para nos lembrar da vitória de Cristo na cruz e nos predispor a receber as graças de Deus. Quando você a toca ou a vê, deve ser um convite à oração, um lembrete para fazer o sinal da cruz, uma motivação para renovar sua confiança em Jesus. O poder não está no metal ou na forma, mas na fé que ela desperta em seu coração e na oração que ela provoca. É por isso que pessoas que usam a medalha com superstição frequentemente relatam experiências confusas ou até mesmo perturbadoras, porque separaram o sacramental de sua fonte verdadeira, que é Cristo. Padre Pio sempre enfatizava que nossa proteção vem exclusivamente de Deus, e qualquer objeto sagrado é apenas um meio para nos conectarmos melhor com Ele. Quando começamos a acreditar que a medalha tem poder próprio, estamos na verdade praticando uma forma sutil de idolatria. O santo de Pietrelcina orientava seus filhos espirituais a sempre renovar sua fé em Jesus Cristo, ao usar qualquer sacramental, a fazer o sinal da cruz com devoção e a recitar as orações tradicionais da medalha, especialmente o Crux Sacra Sit Mihi Lux, que significa que a Santa Cruz seja minha luz. Essa oração não é um mantra mágico, mas uma profissão de fé na cruz redentora.
para corrigir esse primeiro erro, você precisa mudar completamente sua perspectiva sobre a medalha. Toda vez que tocá-la ou vê-la, faça um ato consciente de fé. Senhor Jesus, eu confio em Ti. Por intercessão de São Bento, afasto-me de todo mal e abraço Tua cruz salvadora. Use a oração tradicional da medalha com intenção orante, não como fórmula mágica. Lembre-se sempre de que todo bem vem de Deus Pai, através de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. E a medalha é apenas um instrumento que a Igreja nos oferece para fortalecer nossa fé e nossa confiança nessa verdade fundamental. Quando você compreender isso profundamente, verá como sua experiência espiritual se transformará de forma radical. O segundo erro mortal que esvazia completamente a força da medalha de São Bento é desligá-la da vida sacramental e da conversão autêntica. Quantas pessoas você conhece que usam a medalha religiosamente, mas vivem anos sem se confessar, raramente participam da missa ou mantêm-se deliberadamente em situações de pecado? Esse é um dos equívocos mais graves e perigosos, porque transforma um sacramental sagrado numa espécie de seguro espiritual que nos permitiria viver como queremos, enquanto esperamos proteção divina. Padre Pio seria inflexível com essa atitude. Ele sempre afirmava que não existe proteção espiritual verdadeira para quem não está disposto à conversão e à vida sacramental ativa. A Igreja ensina claramente que os sacramentais não substituem os sacramentos. Eles os complementam e nos preparam para recebê-los com maior fruto. Esperar que a medalha de São Bento funcione enquanto você vive em pecado grave, sem buscar a reconciliação através da confissão, é como querer que um remédio cure uma doença enquanto você continua se envenenando diariamente. A lógica espiritual não funciona assim. A graça de Deus é poderosa, mas ela exige nossa cooperação livre e consciente. Se você está usando a medalha, mas não frequenta os sacramentos, está desperdiçando um tesouro espiritual inestimável e se privando das bênçãos que ela poderia trazer para a sua vida. Padre Pio tinha uma frase que marcou profundamente todos os seus direcionados espirituais. A confissão é a alma da alma. Ele sabia que sem a purificação regular através do sacramento da reconciliação, nossa capacidade de receber e experimentar as graças divinas fica drasticamente comprometida. Da mesma forma, a Eucaristia não era para ele apenas uma obrigação dominical, mas o centro e fonte de toda a vida cristã autêntica. Como podemos esperar proteção espiritual se estamos distantes da fonte da graça? Como a medalha pode nos proteger se nosso coração está fechado para Deus através do pecado não confessado e da negligência sacramental? Se você reconhece esse erro em sua vida, a correção é urgente e transformadora. Primeiro, busque um sacerdote para uma boa confissão, não apenas listando pecados, mas com verdadeiro arrependimento e firme propósito de mudança. Segundo, retome a participação na missa dominical, preparando-se adequadamente para receber a comunhão eucarística. Terceiro, estabeleça um ritmo de oração diária que inclua a prática da caridade concreta em casa, perdoar ofensas, reparar danos causados, servir com humildade. A medalha funciona quando nós cooperamos plenamente com a graça que Deus quer derramar em nossas vidas, e essa cooperação se manifesta principalmente através dos sacramentos e da conversão do coração. Se você está reconhecendo esses erros em sua vida e quer realmente experimentar o poder protetor da medalha de São Bento, escreva nos comentários: "Quero usar a medalha com fé verdadeira", e se inscreva no canal para receber mais ensinamentos transformadores baseados na sabedoria de Padre Pio. O terceiro e último erro que destrói a eficácia da medalha de São Bento é o uso indevido ou descuidado deste símbolo sagrado. Você já viu pessoas usando a medalha invertida apenas por estética, combinando-a com símbolos contrários à fé católica, ou até mesmo deixando-a em locais inadequados sem qualquer reverência? Esse desrespeito não é apenas uma questão de etiqueta religiosa, é uma ofensa direta ao significado profundo do sacramental e uma porta aberta para que sua proteção se torne completamente ineficaz. Padre Pio, que tinha um respeito profundíssimo por tudo que era sagrado, ficaria verdadeiramente indignado com essa banalização de um objeto que carrega bênçãos milenares da Igreja. Muitas pessoas também cometem o erro gravíssimo de usar medalhas que nunca foram abençoadas segundo o rito aprovado pela Igreja.
Uma medalha de São Bento sem a bênção sacerdotal é apenas um pedaço de metal com desenhos, não tem qualquer valor espiritual. O Catecismo da Igreja Católica é muito claro sobre isso. Os sacramentais recebem seu poder através da oração da Igreja, que é exercida de forma especial através da bênção do sacerdote. Quando você usa uma medalha sem bênção, está se privando completamente da graça que ela poderia transmitir. É como ter uma chave sem nunca usá-la para abrir a porta. O objeto existe, mas sua função principal nunca é exercida. Outro aspecto fundamental do uso correto é a atitude interior com que carregamos e utilizamos a medalha. Ela deve ser usada com discrição e respeito, no pescoço, no bolso, na porta de casa, sempre acompanhada de gestos conscientes de oração. Quando você toca a medalha, deve ser um momento de elevação da alma a Deus, não um gesto mecânico ou distraído. Padre Pio ensinava que cada contato com objetos sagrados deveria despertar em nós uma jaculatória, uma oração breve e fervorosa. Por exemplo, ao sentir medo ou tentação e tocar a medalha, recite: Vade retro Satana, crux sacra sit mihi lux. Afaste-se, Satanás, a Santa Cruz seja minha luz. A correção deste terceiro erro exige ação imediata e mudança de hábitos. Se sua medalha não foi abençoada, leve-a urgentemente a um sacerdote para que ele faça a bênção com a fórmula própria e aprovada. Se você a usa de forma inadequada, corrija imediatamente sua postura, tratando-a com o respeito devido a um objeto consagrado. Una sempre seu uso a momentos de oração. Recite um salmo, especialmente o Salmo 91, sobre a proteção divina. Reze um Pai Nosso com intenção, ou invoque o Espírito Santo. Lembre-se de que a medalha é um sinal visível de sua fé invisível, e quando você a trata com reverência e a usa corretamente, está declarando ao mundo espiritual sua escolha definitiva por Cristo e sua rejeição a todo mal. Agora que você conhece os 3 erros mortais, precisa compreender como usar corretamente a medalha de São Bento para experimentar sua verdadeira proteção espiritual. O primeiro passo fundamental é sempre levar sua medalha para ser abençoada por um sacerdote, usando preferencialmente a fórmula específica de bênção da medalha de São Bento, que existe há séculos na tradição da Igreja. Esta não é apenas uma formalidade, é o momento em que o objeto comum se transforma num sacramental sagrado, carregado da oração e autoridade da Igreja. Sem essa bênção, por mais bonita que seja a medalha, ela não passa de um ornamento religioso sem poder espiritual algum. O segundo passo essencial é estabelecer uma intenção clara e consciente ao usar a medalha. Todas as manhãs, ao colocá-la ou ao tocá-la pela primeira vez no dia, ofereça sua jornada a Deus. Senhor, por intercessão de São Bento, livrai-me de todo o mal. Que esta medalha me lembre sempre da vitória de Cristo na cruz e me fortaleça na luta contra as tentações. Esta oração não é uma fórmula mágica, mas um ato de fé que predispõe sua alma para receber as graças que Deus quer derramar através deste sacramental. Padre Pio sempre insistia que a intenção consciente e a fé viva são fundamentais para que qualquer prática religiosa produza frutos autênticos. O terceiro elemento crucial é associar o uso da medalha à proclamação da palavra de Deus, especialmente o Salmo 91, que fala da proteção divina e da guarda dos anjos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quando você recita este salmo tocando sua medalha, está fazendo exatamente aquilo que a Igreja deseja, usando o sacramental para se conectar mais profundamente com a palavra de Deus e fortalecer sua confiança na proteção divina. Esta prática simples, feita com regularidade, transforma completamente sua experiência espiritual. A jaculatória tradicional da medalha, crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro Satana, nunquam suade mihi vana. Deve ser sua arma espiritual nos momentos de tentação, medo ou perturbação. Não a recite como uma fórmula mágica, mas como uma profissão de fé. Que a Santa Cruz seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Afasta-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Cada palavra desta oração milenar carrega uma força espiritual tremenda, testada por gerações de santos e devotos.
Padre Pio utilizava orações similares em seus momentos de combate espiritual mais intenso, e você pode ter a mesma arma poderosa sempre ao seu alcance, através desta medalha usada com fé e conhecimento. A vida sacramental ativa é absolutamente indispensável para que a medalha de São Bento manifeste todo o seu poder protetor em sua vida. Isso significa, concretamente, que você deve estabelecer um ritmo regular de confissão, não apenas quando comete pecados graves, mas como prática de purificação e crescimento espiritual. Padre Pio confessava-se diariamente, mesmo sendo um santo, porque compreendia que a graça sacramental nos prepara para receber todas as outras graças que Deus quer nos conceder. Se você usa a medalha, mas vive meses sem se confessar, está criando um obstáculo imenso para sua eficácia espiritual. A participação na Santa Missa Dominical e, se possível, a comunhão eucarística bem preparada são o segundo pilar essencial. A Eucaristia não é apenas uma obrigação católica, é a fonte e centro de toda a vida cristã autêntica. Quando você participa da missa com devoção, tocando sua medalha durante a consagração e oferecendo-se junto com Cristo ao Pai, está criando uma sinergia espiritual poderosa. A medalha torna-se, então, um lembrete constante da presença eucarística que você carrega no coração, e a Eucaristia dá sentido profundo ao uso do sacramental. Um fortalece o outro numa dinâmica de graça extraordinária. O terceiro aspecto fundamental é a prática da caridade concreta dentro de casa. Perdoar ofensas recebidas, reparar danos causados, servir com humildade os familiares. Muitas pessoas querem proteção espiritual, mas mantêm relacionamentos familiares cheios de ressentimento, orgulho e egoísmo. Como a graça pode fluir livremente numa alma fechada ao perdão? Como a medalha pode proteger quem não pratica o amor no cotidiano? Padre Pio era inflexível neste ponto. A santidade se conquista primeiro em casa, nas pequenas renúncias diárias, no serviço humilde aos que nos são mais próximos. Esta tríplice disciplina, confissão regular, Eucaristia dominical e caridade doméstica, cria o ambiente espiritual perfeito para que a medalha de São Bento funcione plenamente. É como preparar o solo para que uma semente possa germinar e dar frutos abundantes. Sem esta preparação, a medalha permanece estéril. Com ela, torna-se um instrumento poderoso de transformação e proteção. A diferença não está na medalha em si, mas na disposição da alma que a usa. Por isso, Padre Pio sempre dizia que a verdadeira devoção não está nos objetos externos, mas na conversão interior que eles devem provocar em nós. Como reconhecer se a medalha de São Bento está realmente funcionando em sua vida espiritual? Existem sinais muito claros e específicos que Padre Pio identificava como frutos autênticos do uso correto dos sacramentais. O primeiro sinal inequívoco é uma paz maior e mais estável diante das provações da vida. Não se trata de uma ausência total de dificuldades. Isso seria ingenuidade espiritual, mas de uma serenidade interior que permanece mesmo quando as tempestades externas se intensificam. Você percebe que sua capacidade de suportar contratempos, críticas e frustrações aumentou significativamente, e que seu primeiro impulso diante dos problemas é buscar a Deus através da oração, não se desesperar ou revoltar-se. O segundo fruto muito claro é o desenvolvimento de uma aversão natural ao pecado e às ocasiões de queda. Quando a medalha está cumprindo sua função espiritual, você nota que certas coisas que antes o atraíam agora causam repugnância, ou pelo menos desinteresse. Conversas maldosas perdem a graça, entretenimentos imorais tornam-se desagradáveis, ambientes espiritualmente pesados provocam mal-estar. Este é um sinal extraordinário da ação da graça. Deus está educando sua sensibilidade espiritual, tornando-o mais semelhante a Cristo, que não podia ver a iniquidade. Padre Pio dizia que uma alma verdadeiramente protegida desenvolve uma espécie de instinto sobrenatural que a afasta automaticamente do que pode prejudicá-la. A terceira evidência incontestável é a perseverança crescente na oração. Você percebe que consegue orar mais tempo, com maior facilidade e com frutos mais perceptíveis. As distrações diminuem, a aridez torna-se menos frequente e você desenvolve uma fome genuína pela oração, especialmente pelo rosário, pela leitura espiritual e pela adoração eucarística. Este é um dos sinais mais seguros de que a medalha está cumprindo sua finalidade.
Ela está despertando em você o desejo de um relacionamento mais íntimo com Deus. A oração deixa de ser um fardo e torna-se um prazer, deixa de ser uma obrigação e torna-se uma necessidade. O quarto sinal, talvez o mais importante, é o aumento da caridade concreta em suas relações familiares e sociais. Você nota que perdoa com mais facilidade, serve com menos resistência, critica com menos frequência e compreende com mais profundidade as fraquezas alheias. Sua paciência aumenta, sua generosidade se expande, sua compaixão se aprofunda. Este é o teste definitivo de qualquer devoção autêntica. Ela deve nos tornar mais amorosos, mais semelhantes ao coração de Jesus. Padre Pio sempre afirmava que todas as práticas espirituais que não produzem maior caridade são suspeitas ou estéreis. A medalha de São Bento, usada corretamente, deve fazer de você uma pessoa mais bondosa, mais paciente, mais misericordiosa. É fundamental que você compreenda algumas verdades profundas sobre a natureza espiritual da medalha de São Bento para evitar expectativas equivocadas que podem frustrar sua fé. Esta medalha não é um para-raios que impede automaticamente toda forma de sofrimento, tentação ou dificuldade em sua vida. Se você está esperando que ela funcione como uma espécie de blindagem mágica que o torna imune aos desafios humanos, está criando uma expectativa completamente falsa e perigosa. A proteção que ela oferece é muito mais sutil e profunda. É a graça de permanecer fiel a Deus mesmo quando as tempestades chegam. É a força interior para não sucumbir ao desespero ou ao pecado quando as provações se intensificam. Padre Pio, que viveu uma vida inteira de sofrimentos intensíssimos, físicos, espirituais e morais, nunca ensinou que os sacramentais nos protegem do sofrimento, mas que nos protegem no sofrimento. A diferença é fundamental. A medalha de São Bento não vai impedir que você passe por dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares ou decepções profundas, mas ela vai lhe dar a graça de atravessar essas situações mantendo sua fé, sua esperança e sua caridade intactas. Ela vai protegê-lo da maior tragédia possível, perder a paz interior e afastar-se de Deus por causa das circunstâncias externas. Outra verdade essencial é que a medalha não substitui sua responsabilidade pessoal, nem dispensa você do uso dos meios naturais e racionais para resolver seus problemas. Se você está doente, deve procurar tratamento médico. Se tem problemas financeiros, deve trabalhar e administrar melhor seus recursos. Se tem conflitos relacionais, deve buscar diálogo e reconciliação. A medalha vai abençoar seus esforços e dar-lhe sabedoria para tomar decisões corretas, mas ela não faz milagres que dispensem sua colaboração ativa e inteligente. Deus respeita as leis naturais que Ele mesmo estabeleceu e espera que usemos nossa razão e nossa liberdade de forma responsável. Finalmente, compreenda que os frutos da medalha de São Bento se manifestam mais na dimensão espiritual do que na material. Sua proteção principal é contra os inimigos da alma: o pecado, a tentação, o desespero, a incredulidade, a impureza, o ódio. Estes são os verdadeiros perigos que podem destruir sua vida eterna. Quando você nota que está crescendo em virtude, que sua vida de oração se aprofunda, que suas relações familiares melhoram e que sua fidelidade aos mandamentos se fortalece, está experimentando a proteção mais preciosa que qualquer sacramental pode oferecer. Esta é a perspectiva que Padre Pio tinha. Os bens materiais são transitórios, mas os bens espirituais são eternos. A medalha existe para proteger e promover aquilo que realmente importa: sua salvação eterna. O momento de transformar sua vida, através do uso correto da medalha de São Bento, é agora, nesta noite, antes mesmo de você adormecer. Não espere um momento perfeito ou uma situação ideal para começar a aplicar tudo o que aprendeu hoje. A graça de Deus está disponível neste exato instante, e cada minuto que você adia essa decisão é um minuto perdido de bênçãos e proteção espiritual. Pegue sua medalha agora mesmo. Se ela não está abençoada, comprometa-se a levá-la ao primeiro sacerdote que encontrar amanhã. Se você ainda não tem uma, providencie-a urgentemente, mas já comece hoje mesmo a se preparar interiormente para usá-la corretamente. Antes de dormir esta noite, faça uma oração sincera de consagração. Senhor Jesus,
Eu renuncio a todos os erros que cometi no passado em relação aos sacramentais. Renuncio à superstição, ao uso mágico de objetos sagrados e à pretensão de receber proteção enquanto vivo distante dos sacramentos. A partir de hoje, quero usar a medalha de São Bento como a Igreja ensina, com fé pura, vida sacramental ativa e caridade concreta. Por intercessão de São Bento e seguindo os ensinamentos de Padre Pio, consagro-me completamente à cruz de Cristo, que é minha única luz e salvação. Esta oração simples, feita com sinceridade, já inicia sua transformação espiritual. Estabeleça desde amanhã os 3 pilares fundamentais que garantirão a eficácia da medalha em sua vida. Primeiro, marque uma confissão o quanto antes, preparando-se com exame de consciência sério e propósito firme de conversão. Segundo, retome ou intensifique sua participação na Santa Missa, especialmente aos domingos, preparando-se adequadamente para a comunhão eucarística. Terceiro, identifique uma relação familiar que precisa de cura. Talvez um perdão que você precisa dar ou pedir, um serviço que pode prestar, uma reconciliação que deve promover, e tome uma atitude concreta já nos próximos dias. Estes 3 passos criarão o ambiente espiritual perfeito para que a medalha produza frutos abundantes. Lembre-se sempre de que você agora possui um conhecimento precioso que a maioria dos católicos desconhece. Use-o sabiamente, compartilhe-o generosamente com outros devotos e, sobretudo, viva-o coerentemente em sua própria vida. A medalha de São Bento, usada segundo os ensinamentos de Padre Pio, pode se tornar um dos instrumentos mais poderosos de sua caminhada espiritual. Que a cruz seja sempre sua luz, que Cristo seja sempre seu guia e que a intercessão de São Bento o acompanhe em todos os momentos de sua vida. A transformação que você sempre desejou está ao alcance de suas mãos. Basta tomar a decisão de usar corretamente este tesouro espiritual